E aí pessoal do Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício aqui em mais um vídeo com dúvida da nossa audiência a respeito de emagrecimento e assuntos relacionados. Primeiro pedir desculpa que vocês vão ouvir um barulho de fundo aí, que tá tendo uma obra no apartamento aqui do lado, não é culpa minha, eu preciso gravar esse vídeo de qualquer jeito. E vamos lá, vamos pra dúvida hoje eu vou responder uma dúvida um pouco mais complexa. Foi disparada a dúvida que eu precisei pesquisar a respeito na semana passada, porque eu tenho alguma experiência a respeito disso, mas não tenho, digamos assim, eu precisei reconhecer que eu não tinha tanto conhecimento assim e recorri a um pouco de pesquisa para poder esclarecer melhor. E é a dúvida do Matheus Barros, tá? É sobre quando você está no processo de corte, que é o chamado cutting, para você secar e definir melhor a musculatura, você acaba perdendo um pouco de força na hora de fazer a musculação. Então, primeiro de tudo, agradecer ao Matheus aí pela participação. E vamos lá, vou ler a dúvida dele aqui. Fala, doutor. Tenho uma dúvida quanto ao rendimento dessa dieta referente ao treino de musculação. Ele está falando da dieta cetogênica. Pratico musculação há 2 anos e sou endomorfo. Há 7 meses entrei em bulking e, para quem não sabe, o bulking é a fase que você come mais, você come bastante carboidrato e malha bastante para você ganhar, maximizar o ganho de musculatura, mas você acaba ganhando gordura também. E aí você compensa isso com o cutting, que é você fazer um regime baseado praticamente em dietas low carb, porque o que você acaba tirando da dieta são os carboidratos, para você perder essa gordura, tentando evitar ao máximo a perda muscular. Vamos lá. Pratico musculação há 2 anos e sou endomorfo, e há 7 meses entrei em bulking e agora estou começando a fazer cutting. E comecei a aderir à dieta cetogênica, mas houve um problema. Por consequência ao corte de carboidratos, meu rendimento no treino com pesos caiu demasiadamente, não consigo usar os pesos que tive progressão durante meu tempo de musculação. É um treino bem mais fatigado e pouco agressivo, como estou acostumado. Isso é normal? Posso fazer algo para amenizar esse cansaço? Abraço, parabéns pelo canal. Obrigado, Matheus, e obrigado também pela tua participação. E principalmente obrigado por me fazer ir atrás de algumas informações que eu desconhecia. Tá? Então vamos lá. Qual é o grande problema, o que aconteceu com o Matheus? Quando ele foi se condicionando, o treinamento muscular dele, o principal combustível da musculatura dele era utilizado ali no treino na hora, que eram os carboidratos. E realmente, com carboidrato, você tende a ter mais força. E você tende a ter um anabolismo maior, justamente porque o carboidrato vai gerar, não só vai funcionar como combustível para a musculatura, como ele vai gerar uma reação insulinêmica no teu organismo. O teu organismo vai responder ao excesso, digamos assim, de carboidrato, produzindo insulina. E isso, para o que o Matheus quer, que é a hipertrofia muscular, é tudo que ele precisa. Só que tem o efeito colateral, que é o acúmulo de gordura, e por isso ele precisa apelar para o cutting, para não ficar com tanta musculatura e uma capa de gordura protegendo. Então ele vai para a fase de cutting, que é você cortar os carboidratos, literalmente, para você ter para essa gordura sumir e a tua musculatura aparecer, que é justamente o que você quer. O problema é que a musculatura dele estava acostumada, digamos assim, com o combustível sendo carboidrato. E agora ele vai precisar se readaptar. E respondendo a uma parte da dúvida dele, sim, isso é comum. Apesar do que não foi a experiência que eu tive, eu também não sei se eu treinava tão pesado quanto você, mas no meu entender, o meu treinamento era bastante pesado, tá? Mas eu não senti diferença, tá? Em relação quando eu passei a aderir a uma dieta cetogênica. E eu já estava treinando e resolvi fazer uma dieta cetogênica porque eu dei uma estancada. E realmente eu comecei a perder mais peso e eu não senti tanta diferença assim. Eu consegui manter meus níveis de força, mas eu não sei se é a mesma, digamos assim, não dá para comparar o meu organismo, o organismo do Maurício, com o organismo do Matheus, e cada caso é um caso. Então eu separei alguns pontos aqui que eu vou comentar, inclusive isso baseou num artigo excelente que eu encontrei na internet. Tá em inglês, eu vou colocar aqui na descrição, principalmente para o Matheus dar uma olhada depois. Então vamos lá, vamos citar os pontos aqui. Então, o ponto número 1 é que a força e o tamanho da musculatura, eles estão intrinsecamente ligados. E só que, apesar dessa ligação intrínseca, digamos assim, íntima, é perfeitamente possível você perder força muscular sem você necessariamente estar perdendo músculo. Então, Matheus, não significa que você, por estar tendo menos força, a tua musculatura está indo embora. E isso nos leva ao segundo ponto.
Isso porque a força que a tua musculatura exerce, digamos assim, a força que você tem na tua musculatura, ela não depende só do tamanho da musculatura. Depende também do aporte de combustível, que é justamente o que está acontecendo com você. O teu combustível, a tua musculatura precisa se adaptar para um combustível diferente e você perdeu todo aquele combustível que você já estava adaptado. E uma outra questão também bastante interessante, um pouco menos relacionada, é o que em inglês está leverage, e a tradução de leverage é alavanca ou vantagem, digamos assim. O que acontece? Quando você tem um pouco mais de gordura, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do supino. Você vai ter gordura, um pouco mais de gordura no peito, teu peito é um pouco mais para frente, e um pouco mais de gordura nas costas. Tá? E o que acontece? Na hora que você está executando o exercício, quando você tem gordura no peito, você na verdade, você não está usando... Se você me entende. Você não está usando toda a amplitude de movimento. Por quê? Porque quando você está descendo a barra, ela bate na gordura. Agora, se você perde essa gordura, a amplitude de movimento vai aumentar. Isso acaba aumentando a dificuldade do exercício. Entende o ponto que eu estou querendo chegar? Você acaba... outra coisa que acontece, por exemplo, no desenvolvimento, que é para o ombro, o teu peso corporal e a força muscular também, ele tem influência na estabilidade do teu corpo. Então, isso dificulta, quando você perde peso, que é o que vai acontecer no cutting, inevitavelmente, quando você perde peso, você tem mais dificuldade para estabilizar o teu corpo e para fazer essa força. Então, o movimento, ainda que sutil, isso dificulta um pouco o movimento. E acaba se traduzindo, você acaba interpretando isso como, tô perdendo força, tá mais difícil executar. Isso tudo tá querendo dizer, Matheus, que isso é esperado, isso pode acontecer. Tá? O que está acontecendo contigo não é nenhum fenômeno. Digamos assim, um fenômeno extraterrestre, digamos assim. Mas existem sim, Matheus, alguns erros que você pode estar cometendo, e esses erros é que eu preciso te chamar a atenção. O primeiro de tudo é, você aderiu a uma dieta cetogênica, beleza, então eu já imagino que o teu déficit calórico já não seja tão grande assim, porque dieta cetogênica é bastante calórica. Mas um erro muito comum é a pessoa ser muito radical no cutting. Tá? Ela tá num déficit calórico muito, muito intenso. E aí não tem jeito, vai perder não só força, como musculatura. Um segundo erro que muita gente comete é a redução das cargas e, por consequência, mais importante, da intensidade da atividade física, justamente por estar num período de cutting. Um outro erro é justamente para querer acelerar essa perda de cutting, a pessoa começa a fazer cardio com uma intensidade maior. E aí você tende, como você já deve saber, você tende a perder musculatura. E vai perder força por consequência. Tem mais um errinho que é sobre a questão das proteínas. Eu acredito que na dieta cetogênica você tem um bom balanço, mas você deve focar por volta de 20% das calorias que você está comendo de proteínas. Tá? Então, quando você está fazendo um cutting, se você estiver comendo pouquíssima proteína ou tiver com uma quantidade absurda de proteína, isso vai acabar afetando a tua performance. E um erro muito comum no cutting, que está relacionado com aquilo que eu falei com a diminuição da intensidade, é quando você espera, que você já sabe que vai perder força, e aí você vai para a academia com essa expectativa. Isso acaba afetando o teu psicológico e as coisas começam a não acontecer. E sobre o que você pode fazer para evitar isso? Bom, nesse artigo que eu falei no começo, que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, o autor sugere que você reduza um pouco o volume do treino. Isso considerando que a tua musculatura já estava acostumada com um determinado tipo de volume. Uma redução de volume não vai influir digamos assim, no potencial anabólico da tua musculatura, na construção de força. E isso pode, no caso de você estar mudando o teu regime dietético, que é justamente o que está acontecendo, isso pode dar tempo, otimizar a recuperação da tua musculatura. Então você acaba não fadigando, digamos assim. Eu sei que fadiga é bom para você estimular a tua musculatura, mas a tua musculatura consegue, digamos assim, se recuperar com uma carga menor. E carga menor não quer dizer intensidade. Então, por exemplo, se o teu treino consiste de 80 repetições para um grupamento muscular, se você fizer 50, por exemplo, você consegue ter esse ganho de força também, que é o que você está precisando. Tá? E uma última, que é dar tempo ao tempo para o seu corpo se adaptar às mudanças que a dieta cetogênica proporciona. Novamente, Matheus, o que está acontecendo contigo é normal, pode acontecer, tá? E pode ser que durante esse período que você está fazendo o cutting, você encontre uma adaptação, você se adapte. E aí a coisa volta a funcionar. Não exatamente do jeito que estava antes, mas você vai conseguir resultados mais satisfatórios.
E uma última dica, Matheus, em relação à gordura que você consome antes do treino, ao teu combustível para o treino. Existe um tipo de gordura que é óleo de triglicerídeo de cadeia média, isso você encontra em loja de suplemento por aí, tá? Que esse óleo de triglicerídeo de cadeia média, esse óleo é consumido diretamente como energia. Tá? Ele não vai ser metabolizado no fígado como outros óleos e outras gorduras, coisas do tipo. Ele é absorvido e automaticamente utilizado como energia. Uma colher antes do treino pode fazer alguma diferença para você, se você já está certo adaptado. Entendido, Matheus? Novamente agradecer pela tua participação, tá? E eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí para a galera da maromba que está fazendo cutting baseado na dieta cetogênica, tá? Novamente, o artigo que eu me referi, que eu me baseei nessa resposta, tá aqui no link da descrição, dá uma olhada depois, ele tá em inglês, mas dá para traduzir. E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você tiver qualquer outra dúvida a respeito de emagrecimento, coisas do tipo, é só deixar aqui nos comentários, eu eventualmente trago para fazer um vídeo. Se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para você receber notificação de novas postagens e até a próxima!